Filho, você pode tudo. Em mim vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Deixa Deus no controle, que a vitória vem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível a mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Ele é fiel pra realizar tudo que um dia te prometeu. Sua descendência é de Abraão. Você é o escolhido de Deus. Se em meio ao vale estás e não tens ouvido a voz do Senhor, se levante que a palavra de vitória chegou. Vai ficar tudo bem. Aleluia. Vai ficar tudo bem. Deixa Deus no controle, que a vitória vem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Não pare de adorar. Vai ficar tudo bem. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor. Também gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação, em cima lá do nosso tema, lá do nosso aniversário da nossa congregação, amém? Que se encontra em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, gostaria de ler o versículo 18 e o 19. Amém? Mateus capítulo 16, do versículo 18 e 19, que fala assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Glória a Deus. Como já foi dito, né? Essa obra aqui, ela começou com um culto dentro da casa da minha mãe, que hoje está fazendo 17 anos. Passou por muitas situações, passou por vários prédios aqui, foi para a Bobasta da Gama, aqui na Rota Pai, rodou, mas graças a Deus, né? Tentaram fechar, mas graças a Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Isso foi profetizado desde o começo, desde aqueles primeiros dias que quando começou o culto lá na casa da minha mãe, porque quando, não só a nossa família, apesar de ela ser grande, mas a gente convidou muitas pessoas, muitos vizinhos e outros familiares, né? E às quinta-feira, né, tinha uns cultos lá, e aos poucos, ela foi aumentando a quantidade de pessoas, e a gente vimos, né, que o espaço estava muito pequeno, tivemos que alugar um canto mais amplo, maior, e foi ali na Vasco da Gama que tudo começou, e graças a Deus até hoje essa obra está de pé, mas não foi fácil. Passaram vários dirigentes por aqui, né? Inclusive 2 dirigentes, posso falar, que hoje eles não se encontram mais, eles estão em Cristo Jesus, como o nosso irmão Dorival, lá da Rua Natal, ele morava por ali, e a nossa irmã Cirlei, né? Que inclusive ela faz parte, o nome dela tá, ela entrou na história lá da nossa igreja, da Assembleia de Deus Tradicional, na Campeonato 10, né? E graças a Deus
Nós estamos ainda em luta, né? Não é fácil. Tem dia aqui dentro dessa igreja que só tem 2, 3 pessoas. Geralmente é terça e quinta-feira. Isso é bíblico. Nós estamos passando por tempos difíceis, né? A Bíblia fala que no final dos tempos o coração de muitos irão se esfriar. E não é só aqui não. Muitas igrejas vazias também. Mas uma coisa eu digo com toda convicção: feliz daquele, né, que aceita Jesus, que se arrepende dos seus pecados, né, que o livro dele venha estar escrito lá naquele grande dia, quando o livro for aberto lá, né, que o nome dele esteja escrito lá, porque a Bíblia fala: se o nome dele não tiver escrito ali, é porque ele foi condenado, né? E que Deus venha abençoar cada um aqui, cada membro, cada congregado nessa obra aqui, que nós venhamos manter ela firme e forte. Amém? Gostaria de. A irmã do Lourdes, ela não se encontra, eu gostaria de dar uma oportunidade para ela, mas ela não se encontra. Vou passar para o nosso irmão Gão aqui, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou alegre também por nesta noite, mais uma vez, o Senhor ter nos conseguido estar aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor, né? Então, no último dia aí desse evento, dessa festa de agradecimento a Deus, e sou grato a Deus, irmão. A gente conversou com os irmãos aqui que estavam ensaiando, né, o louvor, e dissemos que nós íamos ensaiar e nós íamos só mesmo nós, a gente ia na fé em Deus, né, porque a gente não tem nenhum profissional aqui, assim, alguém que saiba cantar bem, né, e graças a Deus, ele tem assim nos unido, né, nesses ensaios. Então são um desses pequenos assim detalhes, irmão, que Deus ele vai fazendo coisas grandiosas, né, no meio do seu povo. Então louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que se dedicaram, né, vieram, que ensaiaram, mesmo diante de algumas dificuldades que a gente teve, mas ninguém desistiu, ninguém desanimou. Eu louvo a Deus por isso. E com certeza vai ficar um aprendizado, né, para cada um de nós aqui, né, de que coisas que a gente muitas das vezes diz que não pode fazer, mas se a gente confiar no Senhor e trabalhar, e, sabe, reagir, não desistir, Deus com certeza ele vai estar dando vitória. Porquanto ele diz na sua palavra, né, que nós devemos perseverar, né, naquilo que Deus coloca em nossas vidas. Disse para Josué: esforça que eu te ajudarei. Não é verdade, irmão? Então, falando assim um pouquinho da trajetória dessa igreja, eu conheço pouco, vim conhecer depois que eu assumi, mas é uma história bonita, como muitas congregações, né, do nosso setor. Ela tem uma história muito bonita. A igreja sempre tem uma história assim, irmão, difícil, complicada, né? E isso é para mostrar que Deus ele é fiel, que Deus ele é verdadeiro, né? Quando ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, é porque o Senhor Jesus já estava anunciando que a igreja não seria fácil para a igreja aqui na terra, né? Não seria bem fácil a gente começar um trabalho e de repente dar tudo certo. Não, o Senhor Jesus disse: olha, as portas do inferno vão se abrir, vão tentar calar, vão tentar fechar e fazer desistir o meu povo. Aleluia. Mas não se preocupem, né, porque eu estou com vocês. E isso, irmãos, aqui nos faz ter coragem, ânimo para prosseguir, né? E a gente vai vendo também assim, a história dos servos de Deus, né, como por exemplo Moisés. E eu admiro muito a história de José, não é verdade? Que sempre ele vivia num aconchego com o seu pai amava muito ele, mas chegou um dia que os seus irmãos venderam ele, né, para um lugar muito distante. Ele teve que sobreviver num lugar distante, mas a Bíblia diz que ele se manteve fiel. Aleluia. Isso fala da vida de cada um de nós, que na nossa jornada, né, em rumo ao céu, não é fácil. A Bíblia diz que o caminho é apertado, a porta é estreita, né, e o caminho é apertado, e aquele que entra por essa porta e está nesse caminho vai ter que enfrentar mesmo dificuldade.
Entendeu? Então, José, ele enfrentou muita dificuldade, mas a gente precisa saber, meus irmãos, que todas as dificuldades que José estava enfrentando, a Bíblia vai estar dizendo que Deus estava com ele. Não é verdade? E quando a Bíblia diz que Deus estava com ele, é porque Deus estava trabalhando a vida daquele jovem. Deus tinha um projeto glorioso na vida daquele jovem. Então, da mesma forma, cada um de nós individualmente, Deus está trabalhando na nossa vida, irmão. Como está o nosso tema, né? Que Deus ele está trabalhando na nossa vida, irmãos. Aleluia. Assim como Ele trabalhou na vida de Moisés, na vida de José. Aleluia. Está trabalhando na minha vida ainda, está trabalhando na vida de cada um dos meus irmãos, para que nós venhamos chegar à perfeição. Né? Para que nós venhamos chegar, irmãos, num momento assim adequado de que nós estejamos num patamar de entrar no reino de Deus e viver eternamente com o Senhor. Aleluia. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então tem que ter um trabalhar na vida da igreja, tem que ter um trabalhar na minha vida. E muitas das vezes, como foi falado o pastor James, né, na mensagem de ontem, que nós devemos deixar o Senhor trabalhar. E muitas das vezes vem aperto, muitas das vezes vem dificuldade na nossa vida, é porque, meus irmãos, nós estamos atrapalhando o trabalhar de Deus na nossa vida. E quando chega esse aperto, é Deus dizendo: olha só, por que tu está passando por isso? Vai, faz uma análise na tua vida, vê o que está faltando, vê o que tu está fazendo de errado, porque eu vou apertar. Aleluia, eu não quero te perder. E eu vou apertar até você se conscientizar de que eu te amo e que se você continuar dessa maneira, tu vai para o inferno. Então eu vou estar apertando dessa maneira, eu vou estar trazendo situações na tua vida para que você volte novamente a estar na perfeição, a estar na minha direção, a estar conforme a minha vontade. Deus ele faz isso, meus irmãos. Entendeu? E muitas das vezes tem crente que não deixa Deus trabalhar. Entendeu? E o resultado não é muito bom, meus irmãos. Eu sinto muito em dizer isso, né? Eu conheço muitos testemunhos de irmãos que no meio da sua caminhada fizeram coisa errada, não deixaram Deus trabalhar, e o final não foi muito bom. Então aqueles que conhecem a verdade, aqueles que aceitaram a Jesus, precisa entender que o Deus que nós servimos é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus bondoso, maravilhoso. Ele está sempre nos entendendo, aleluia, mas também Ele é um Deus de justiça, meus irmãos. Entendeu? Aleluia. Então, a partir do momento que eu conheço a verdade precisa me libertar. Eu preciso deixar a verdade, que é Jesus, me libertar. Aleluia. Porque senão, aleluia, se eu não deixar, se eu querer complicar as coisas, então as coisas vão desandar para mim. Aleluia. Mas eu creio que nessa noite eu posso dizer que para a igreja nós aprendemos, irmão. Aleluia. Que mesmo sem nós termos talento, mesmo que nós não temos dons ainda, e eu insisto para os irmãos orar pedindo o dom do Senhor, né? Com certeza nós vamos chegar um pouquinho mais à frente. Deus vai, com certeza, vai fazer coisas gloriosas na nossa vida, se nós a partir de hoje levarmos isso a sério. Aleluia. E dizemos que, aleluia, nós podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu queria dar uma oportunidade para a irmã Maria das Dores. Onde é que está ela? Nós vamos estar aqui aguardando. E depois, meus irmãos, nós vamos estar fazendo uma oração para colhermos dízimo e oferta para a obra do Senhor. Amém? Onde é que está a irmã Maria? Cadê ela? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só dona da igreja na paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, irmãos, também estar aqui, né? Com as irmãs. Estou muito feliz. Ver que, graças a Deus, Deus abençoa, né? Então, todo mundo muito bonito, com a glória de Deus. A gente sabe que numa festa dessa tem luta, tem correria, mas Deus, Ele dá vitória, né, irmão? E nem hoje mesmo eu estava falando com meu esposo. Eu não vou desistir, porque eu sei que Deus está na frente de todas as coisas, né? Não dizer o que estava acontecendo, mas foi luta hoje. Mas graças a Deus o Senhor abençoou, né? Ele honra os filhos dele.
Então eu queria deixar uma saudação para a igreja que se encontra em... Aleluia, Deus. Não sei, glória a Deus. Em Salmo 50, no versículo 23, que diz assim: aquele que oferece um sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus, né? Aleluia, né? Então o salmista, ele diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos, né? Então, se nós andamos nos caminhos do Senhor, Deus, ele vai mostrar a sua salvação, né? Ele só quer que nós se disponha a fazer a sua vontade, né? A sua obra, né? Nos dedicar com amor e carinho. Eu quero dizer assim aos meus irmãos que não é fácil a luta que nós passamos, mas quando estamos com o Senhor, nós somos mais que vitoriosos, irmãos. Porque nós temos luta sim, mas nós sabemos que vamos passar por essa luta, mas sabendo que o autor e o consumador da nossa vida está lá na frente e vai nos dar a vitória em nome de Jesus, né? E é isso que nós agradecemos a Deus por Ele cuidar de cada um de nós em nome de Jesus Cristo, né? Aleluia. Lá em Colossenses 3:17 diz assim, ó: tudo que fizerem, seja em palavra, seja em oração, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai, né? Glória a Deus. Então, tudo que formos fazer na nossa vida, nós temos que botar o nosso Senhor Jesus na frente, porque é Ele que vai nos direcionar quando nós entregamos as nossas lutas, né? Porque não é fácil no mundo que estamos vivendo hoje. Hoje eu digo assim para o meu esposo que a gente está vivendo os últimos momentos nessa terra, porque a palavra de Deus, ela está cumprindo. Pouco falta para que termine de se cumprir, né? Mas tudo é no tempo do Senhor e na hora dele. Então a gente já está aguardando a vinda do Senhor Jesus, não é verdade? E eu louvo a esse Deus por estar na presença dele e ver cada um dos meus irmãos na presença de Jesus. E também fico muito feliz, né, de estar aqui participando com meus irmãos. Foi uma bênção estar aqui com o irmão Emanuel Gama. Ele sabe disso. Foi maravilhoso para mim e meu esposo. Aqui nós tivemos muito aprendizado, né? Porque cada passo que nós damos, cada lugar que nós passamos, é um aprendizado que nós temos com o Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus, irmão, Ele quer que a gente faça a sua obra para que Ele venha nos capacitar. Porque nós não somos capacitados de nada. É o Senhor que nos capacita, né? Então eu agradeço a minha oportunidade e desde já parabenizo essa igreja que está muito bonita, em nome de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Incline sua cabeça, nós vamos fazer uma oração para que Deus venha abençoar grandemente cada um dos meus irmãos para assim cooperar com esta obra dessa noite. Amém, meu querido? Ore com fé. Aleluia. Deus nos manda fazer prova dele. Se ele não abrir a janela do céu, de maneira nenhuma as bênçãos vêm, irmãos. Aleluia. É ele que está no controle de tudo. Então peça ao Senhor para que Ele venha abençoar grandemente, aleluia, naquilo que você vai estar abençoando a obra do Senhor. Amado Deus, Pai querido e Deus Santo, te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui neste santuário estão. Aleluia. E assim, meu Deus, nesse momento nós vamos estar, Senhor Deus, recolhendo dízimo e oferta para ajudar a tua obra aqui na terra. Abençoa grandemente cada um dos meus irmãos, Pai, que assim vai fazer de todo o coração, Senhor. Aleluia. Não deixa faltar nada, Senhor Deus. Aleluia, pelo contrário, Deus, multiplica cada vez mais, meu Deus querido, o celeiro do teu filho, da tua filha, Senhor, faz prosperar a vida do teu servo, a sua família, meu Senhor da glória, cada dia, meu Deus querido, que assim, meu Deus, o teu servo fizer com o coração, sei que o Senhor não vai ficar devendo a ninguém. Aqueles que não podem no momento, também abençoa também, para a glória do teu nome, é que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão, Wellington, né? Wellington. Glória a Deus pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Aleluia. Venha o teu reino. Aleluia, glória a Deus.
alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Que venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Que venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Que venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Que venha o teu reino, faça a tua vontade, e seja assim na terra como é no céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória. Dias que eu me sinto tão pequeno, parece que por dentro estou morrendo. Sinto até vontade de chorar. Aleluia, Jesus. Parece que não tenho mais amigos, e no fim fiquei sozinho. Vou ter que me virar. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber água, vou comer um pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci. E se acaso à noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura.
Deus, aleluia. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso que eu nasci. E se a casa à noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me, abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me, abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me, abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu confio em ti. Aleluia, glória a Deus. Uma breve saudação para a irmã Marina, que está com a oportunidade. Amém, irmã Marina. Glória a Deus. Glórias a Deus. Cumprimento mais uma vez os irmãos na paz do Senhor. Meus irmãos, como tudo já foi falado aqui, né? Que pelo que o Senhor fez aqui neste lugar, né? O meu esposo foi o primeiro dirigente daqui e como o pastor Antônio Jamison falou, né? Que Deus aperfeiçoou a cada um de nós aqui neste lugar. Confesso, meus irmãos, como eu já falei também outrora, que eu não sabia de nada, não sabia, como é que se diz? Como ser uma tesoureira, como ser uma líder, como ser uma secretária, né? Eu fui forjada pelo pastor Antônio Jamison, que ele que me ensinou tudo. Irmã, a senhora vai fazer assim, desse jeito, dessa maneira. Aleluia! E assim sucessivamente o Senhor foi aperfeiçoando a obra dele em mim, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E ontem, nunca eu tinha regido na minha vida, meus irmãos, e ontem eu aprendi a ser regente, né? Eu fui regente hoje também. Como nós passamos aqui já, tudo que foi falado aqui, são 17 anos aqui com muita luta, mas o Senhor, Ele sempre nos amparou, não deixou faltar nada. Como a irmã Gisele falou aqui também, que foi dito aqui neste lugar que quase essas portas fecham. Enquanto falava aqui, uns preocupavam e todo mundo dobrava o joelho para poder essa obra permanecer, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e aqui Deus fecha, ninguém abre. Muito foi profetizado, coisas desagradáveis aqui, mas todas o Senhor nos tem sustentado até hoje. Aleluia, porque a obra não é minha e nem é sua, a obra é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele diz fica, fica. Quando Ele diz vai, é para ir. E ninguém pode fugir da mão dele. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E
E hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, estamos completando 17 anos. E eu creio que vamos fazer mais anos e mais e mais. Como a irmã Vanderlé falou, somos de menor. O ano que vem somos de maior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé um pouquinho. Glória a Deus. Vou tentar cantar um corinho aqui. Eu gosto muito, né? Não sei se alguém souber aí, me ajude. Que fala sobre oração, meus irmãos. Então todo crente, servo de Deus, precisa entender que você não vive sem oração. E oração é você falar com Deus, né? E através da oração você vai tendo intimidade com Deus. Teu relacionamento vai cada dia melhorando com Ele. Entendeu? Então quando a gente entende isso, a gente fica fazendo oração até pelo meio da rua, em espírito. Qualquer coisinha, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me guarda aquele pessoal ali. Então a gente vai fica assim meio que um maluco, orando a Deus, mas o que é isso? É relacionamento com Deus, né? Que a gente vai aprendendo no dia a dia. Então o louvor diz assim: Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. Aleluia, meu Deus. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia. Deus, ele fala muito comigo sobre isso, irmão. Porque na jornada que nós vivemos, em muitos momentos a gente fica querendo mudar aquilo que Deus colocou na nossa vida, principalmente os momentos de oração, principalmente os momentos de leitura da palavra de Deus, onde a gente conhece mais a Deus também através da leitura da palavra. E muitas das vezes aquilo que a gente sempre fazia para o Senhor, se levantar de madrugada para orar e fazer algo para Deus, né, na congregação, coisas assim, a gente vai deixando. Muitas das vezes a gente vai recebendo bênção de Deus e a gente vai trocando as bênçãos de Deus por aquilo que sabe, que a gente era muito importante para nós, entendeu? E aí é por isso que muitas das vezes nós devemos olhar para nós e dizer: Senhor, como é que está a minha relação contigo? Na verdade, muitas das vezes a gente olha e a nossa oração está seca, irmão, sabe? Está com um terreno seco. A gente vai para a presença do Senhor, não sente mais a presença dEle. Aleluia. A gente vai para a presença do Senhor orando, aleluia, e passa ali 20 minutos, às vezes não cai uma lágrima. E quando antes você malmente se ajoelhava na presença dEle,
Aleluia. De repente você estava falando em língua, de repente você estava glorificando o nome dele, até cantando louvores, porque você sentia a presença dele. E agora, como é que está a nossa vida diante dele? O tempo passou, e agora como é que está a nossa relação com ele? Não é verdade? Então por isso eu digo sempre para o Senhor: Senhor, aqui está uma terra seca, que precisa de água do céu, Senhor. Derrama sobre minha vida sempre, porque eu preciso, Senhor, sempre sentir a tua presença gloriosa na minha vida. Amém, irmãos? Vamos orar então, para que Deus venha falar um pouquinho mais conosco, através da mensagem deste culto. Amém, meus irmãos? Aleluia, para que Deus venha usar o seu servo, o pastor Raimundo Farias, aleluia, e trazer uma mensagem do céu para o nosso coração nessa noite. Aleluia. Oremos então. Amado Deus, Pai querido, Deus santo e Deus poderoso, quero te agradecer, meu Senhor, por essa rica oportunidade, Pai. Aleluia. Já estamos, Senhor Deus querido, na reta final desta festa. Aleluia. Mas ainda, meu Deus querido, há coisas gloriosas, Senhor, para ser derramada sobre o nosso coração, sobre a nossa vida nesta noite. Esta igreja orou, Senhor. Eu creio que muitos irmãos orou pedindo bênção, pedindo milagre, pedindo libertação, salvação, pedindo renovo, Senhor, em nossas vidas. Aleluia. Aqui está, meu Deus do céu, o pastor Raimundo Farias, Pai. Usa o teu filho, meu Senhor da glória. Abençoa ele, meu Deus querido. Aleluia. Dá graça ao teu filho e abençoa também a tua igreja, o teu povo que vai estar, meu Deus, nesta noite, ouvindo e intercedendo, Senhor, para que o Senhor derrame chuvas de bênção através da tua palavra nesta noite. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Pastor Raimundo. Amém, glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Graças a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar com os irmãos mais uma vez e poder ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Minha esposa ficou ali na congregação da 1º de maio, está pregando também a palavra de Deus lá agora. E um irmão ficou logo após encerrar o culto, trazê-la para cá depois. Bom, irmãos, mas hoje é o término da festa, né? Está muito bonita a organização. Parabéns. Que o Senhor nosso Deus faça prosperar essa obra dia a dia, momento a momento, com ricas bênçãos do céu sobre a vida de vocês. A vitória de vocês é a minha vitória. Vocês têm vitória, eu também tenho vitória. Eu me alegro na vitória de vocês, na conquista de cada um de vocês. Amém? E o texto sugerido para esta festa se encontra em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, que tem como tema: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então esse é o tema, o versículo base para a nossa meditação, mas eu irei usar o capítulo todo, o capítulo 1 todo para a nossa meditação, que está resumida em 3 partes. Primeira, ela fala sobre a nossa confiança. Em segundo, fala sobre a nossa confiança diante das dificuldades. E segundo, fala da nossa alegria diante das lutas e das dificuldades. E terceiro, fala de um viver pautado dentro da palavra de Deus, confiante também em meio às lutas. Então, esses 3 pontos importantes que eu gostaria de falar hoje com os irmãos. Esta carta foi Paulo quem escreveu. Ele escreveu, estava preso, e ela é muito conhecida como a Carta da Alegria. Parece até um contraste, né? Alguém que está preso, como é que é uma pessoa que está presa faz uma carta e o nome dela é a Carta da Alegria? Então Paulo mostrando para nós que as circunstâncias da vida não nos impede de adorar e servir a Deus em alegria. Aleluia, né? é verdade. E Paulo então escreve essa carta no intuito de trazer aos irmãos de Filipenses um viver constante na presença de Deus, que eles também, em meio às aflições da vida, eles pudessem se alegrar,
E como também, em meio às aflições e perseguições, eles terem confiança em Deus. E acima de tudo, poder viver uma vida íntegra, honesta e sincera na presença de Deus. Então esse capítulo 1 é um capítulo que ele procura de todas as formas trazer à igreja de Filipos uma interação de alegria, de confiança e de um viver digno diante de Deus. Então a gente começa no versículo, no capítulo 1, como disse aos irmãos, né? O primeiro ponto é a nossa confiança em Deus. Então, a confiança na obra de Deus, a confiança em servir a Deus. Filipenses 1:6. Então, essa é a nossa confiança. Jamais poderemos obter qualquer vitória em meio às lutas se não formos pessoas confiantes. Porque a primeira situação difícil que vem para nós, logo sentimos o que? Abatimento, tristeza. É a primeira coisa. A gente curva a cabeça, a gente fica desanimado, quando não fica bravo, irritado e muitas vezes com vontade até de vingança e tantas coisas mais. Mas Paulo procura trazer à igreja de Filipos uma confiança tal em meio às aflições que da forma terrena, humana, não se pode adquirir se não vir do céu dada para o ser humano, através da palavra de Deus. Então, anotei aqui algumas coisas para a nossa meditação, tais como: aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Esse dia do Senhor Jesus Cristo, ele pode ser a volta de Jesus, como disse o pastor ontem, pode ser a nossa morte. Então quando a gente morrer, Jesus já voltou para nós. Então pode ser o arrebatamento da igreja. Então muitas coisas podem ocorrer. Outro ponto importante também é que Paulo lembra aos filipenses que a obra da salvação e santificação não é humana. Não é o nosso crescimento, a experiência na obra de Deus e a obtenção dos recursos celestiais não é obra de homem, não é obra de tecnologia humana, não é obra da ciência humana, não é obra da medicina humana, não é obra de cultura, de inteligência, de experiência, não. A capacidade de nós podermos termos confiança diante de Deus em meio às lutas é obra de Deus, não é obra humana. Então ele procura mostrar logo isso aqui para nós. Quando o altar de Deus em Levíticos foi construído, e o Senhor mandou trazer 12 pedras, e essas pedras elas não podiam ser talhadas por mãos humanas. E o artifício que ia montar o altar, ele não podia talhar essas pedras com um buril, com a talhadeira lá e ajeitar para que ela pudesse se encaixar no seu devido lugar. Não, ele teria que trazer essas pedras, e conforme ele tirava essas pedras de lá, ele ia unir umas às outras. Eram 12 pedras e não podiam ser talhadas por mãos humanas. Isso mostra que a obra de transformação na nossa vida, de mudança de pensamento, de transformação, de um novo caráter, de uma nova criatura, aleluia, não é obra de mão humana, é obra do céu, é obra de Deus, aleluia. E se assim ele quisesse, se ele colocasse um buril, quer dizer, talhadeira, talhasse qualquer pedra, ele iria estar profanando o altar do Senhor. Então não é mérito humano a transformação do ser humano, a mudança de atitude, de comportamento do ser humano não é obra humana, é obra de Deus. O aperfeiçoamento de Deus na nossa vida, aleluia, é excelente, vem do alto diretamente para nós, aleluia. Deus não começa nada para deixar pela metade. Nós muitas vezes fazemos certas coisas e logo a gente deixa alguma coisa pela metade para fazer, né? Abandona muitas vezes nossos sonhos, nossos projetos, mas Deus não. Tudo que Ele começa, Ele procura terminar. É outra lição que Paulo procura mostrar também para nós. Quando o inimigo acusar, lembre-se, Deus ainda está trabalhando em nossa vida, em minha vida, na sua vida. Então,
Todos nós temos falhas. Então, quando o inimigo vier querer acusar você, para desanimar, para não prosseguir, lembre-se, Aleluia. Deus ainda está trabalhando na sua vida. Aleluia. O que o Antigo Testamento fala sobre a confiança em Deus em meio às aflições? Salmo 37, verso 5, ele diz: irmãos, só abrir um parêntese aqui, é que esse óculos é novo, eu recebi está com uma semana, hein? Eu estou com dificuldade para leitura de pé, mas me ajude aí, por favor, não leve muito em consideração. Se eu errar aqui alguma coisa, você pode até olhar aí na sua Bíblia aí os versículos que eu estou citando aqui, tá? Minha filha me deu aí uma vitamina, comecei a tomar essa vitamina e eu fiquei bom desse lado, e esse lado continuou rebelde. Estou com um grau desse lado a menos e esse aqui continua do mesmo jeito. E eu estou tentando focar aqui as coisas aqui. Então, para longe está legal, muito bom, perfeito. Agora para perto, que eu ainda estou me adaptando. São 3 meses para poder se adaptar. E estou de perto, em nome de Jesus. O que a palavra de Deus fala no Antigo Testamento sobre a confiança em Deus? Salmo 37, verso 5, ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então essa é a confiança que a gente tem, entregar o nosso caminho na mão de Deus, aleluia, para que ele possa operar as maravilhas em nossa vida. E diz mais, em Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em outras traduções diz os teus caminhos, aleluia. Em Isaías 26, versículo 3 ou 4, ele fala: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna, aleluia. Então essa confiança, ela precisa, em meio às aflições, estar na nossa vida para a gente poder obter vitória. Sem confiança não tem vitória, não tem aperfeiçoamento de vida. O Salmo 56, versículo 3 ou 4, ele diz: mas eu, quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, e em Deus em quem confio, e não temerei. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. É uma afirmativa, é o Senhor, uma declaração também, é o Senhor. Confia no Senhor, e assim a gente vai poder obter vitória em meio às nossas dificuldades e barreiras. Sem confiança não poderemos ter uma vida aperfeiçoada diante de Deus. Confia no Senhor. O que o Novo Testamento também fala sobre a confiança em Deus? Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 ao 10 diz: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos mais em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará a livrar-nos de todo perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, e de que continuará a livrar-nos, aleluia. Olha, é de luta em luta, mas também é de vitória em vitória, aleluia. Filipenses 4, 6 ao 7, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e em ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia, meu Deus. Não nada melhor do que a gente apresentar as nossas causas a Deus. É muito difícil, a gente apresenta nossas causas às pessoas, e o máximo que as pessoas podem fazer é orar por nós, é dizer: vai em paz, você vai ser vitorioso. Mas quando a gente apresenta as nossas causas a Deus, meus irmãos, aguarde, que resposta do céu vem para nós, aleluia. Hebreus 13, 5 ao 6 diz: cantem-se, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca deixarei
nunca abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer o homem? Todos os intentos maus contra nós das pessoas, todas as intenções malignas contra nós, se colocarmos na mão do Senhor a nossa confiança, todos esses intentos cairão por terra. Aleluia. Em 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Ansiedade, depressão, estresse, que são as doenças do tempo em que vivemos. Depressão fala do passado, o estresse fala do presente e a ansiedade fala do futuro, né? Às vezes, quando entramos em depressão, é alguma coisa que está nos atribulando concernente ao passado. Aí chama-se depressão. Quando é estresse, é alguma coisa que nos estressou naquele momento, fala do presente, é um filho, é uma dívida que veio na hora e a gente se estressou. Mas a ansiedade, ela fala do futuro, são preocupações futuras, coisas que ainda vêm, e a gente muitas vezes sofre por antecipação. E Deus não quer que a gente sofra dessa forma. Então devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aleluia. Mateus 6, versículo 25 a 26 diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto é o que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto é o que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Oh, glória a Deus, isso é uma maravilha, né, meu Deus? Eu estava esses dias analisando os pássaros de outros países, né? As cores mais belas existentes nesses pássaros, coloridos, os olhos, as penas, o voo, né? E Deus veste eles, e eles não plantam, eles não colhem, eles não se preocupam com nada, e o que é mais importante de tudo, eu nunca vi um pássaro se levantar sem antes cantar. E a gente muitas vezes se levanta já chorando, reclamando, mas todo pássaro, a primeira coisa que a gente quer ouvir de manhã cedo é o cântico deles. E às vezes a gente se levanta, irmãos, desanimado, reclamando da vida. Oh, meu irmão, aleluia. Observe a natureza que Deus criou, louvado seja o nome do Senhor. As aves do céu não semeiam, mas Deus prepara o alimento, a veste, o melhor para eles, e pode preparar também o melhor para nós, que valemos muito mais do que as aves do céu, diz a Bíblia. Aleluia. Outra lição que nós aprendemos é a lição da alegria em meio às dificuldades. Filipenses 1, versículo 12 ao 14 e versículo 18 também. Então, quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Vou repetir de novo aqui. Quero que saibais, irmãos, Filipenses 1, 12 ao 14, apenas uma parte do versículo. Quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Aí eu dou um exemplo aqui de Atos 16, 25. Paulo e Silas oravam e cantavam. E estavam presos porque fizeram benefício a uma mulher que vivia oprimida pelos demônios. Eles lá repreenderam e viram os homens que tinham perdido o seu lucro porque ela trazia adivinhação, e eles ganhavam com aquilo. Prendem esses homens, porque eles tiraram todo o nosso lucro, por fazer bem a uma pessoa. E foram presos, e antes de ser presos ainda foram chicoteados, maltratados, seus lombos ficaram sangrando, e ao entrar no cárcere, eles ficaram com os pés no tronco e as mãos também ali amarradas, mas suas bocas não estavam presas. E aí o texto diz, 16, 25 em diante, que eles começaram a orar e a cantar. E enquanto eles começavam a orar, eu não sei
se eles cantavam junto ou Paulo, eles disseram assim, olha, eu vou orar e tu canta. E Silas, não, eu canto e tu ora. Sabe-se que eles oravam e cantavam. Se juntam, eu não sei, ou se intercalado ou não, mas eles oravam e cantavam. Nisso os presos, os vizinhos que estavam do lado, só ouviam eles cantarem. Aleluia! E nisso, diz a Bíblia que veio um terremoto tão grande que abalou somente os alicerces do cárcere e atingiram somente as fechaduras, abriram-se todas as portas, caíram todas as cadeias dos pés e das mãos e eles ficaram livres. Aleluia. E não foram só de Paulo e Silas, foram de todas as prisões e de todos os presos que ali estavam. Aleluia. Nisso, quando o carcereiro viu os homens já saíram para fugir, para correr, Paulo e Silas disseram, não te faça nenhum mal, porque ele queria se matar. Se qualquer fugisse dali, a sentença era morte para o carcereiro. Mas ele vem, Paulo, e olha para ele e diz, não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Pregou a palavra de Deus para ele, ele aceitou a Jesus, foi batizado em águas, ainda tratou as feridas da costa de Paulo e Silas. Se fosse um de nós que estivéssemos presos e víssemos a porta aberta, acho que a primeira atitude que a gente ia ter era aberta para quem nos quer, não era não? Mas rapaz, não vou ficar aqui de jeito nenhum, quero a liberdade. Não, mas Paulo e Silas, meus irmãos, Oh, glória! eles tinham a vocação, aleluia. A intenção deles em meio à perseguição, aleluia, era pregar a palavra de Deus, era cumprir com a missão que repousava sobre eles, aleluia. E a missão deles era pregar a palavra de Deus. Então, em meio às aflições, nós precisamos nos alegrar. Eu não sei o que te amarra hoje, o que te impede hoje, o que te ata hoje, mas ora e canta, e pode esperar o milagre de Deus acontecer, aleluia. E deixa os teus vizinhos ouvir o teu louvor, aleluia. Glória a Deus. Paulo estava preso, mas via a situação como uma oportunidade para testemunhar. Ele não fugiu, ele disse, mano, agora aqui vamos aproveitar, vamos pregar a palavra de Deus nesse cárcere inteiro, aleluia. E almas se renderam aos pés do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A prisão fez com que muitos irmãos ganhassem coragem para anunciar a Cristo. Paulo testemunhou isso e levou essa palavra em todos os lugares. Isso foi como que remédio para a tristeza de todos que ouviam Paulo. Em meio às aflições, eles se alegrarem, porque a resposta do céu era certa para eles, aleluia. Eles se alegravam, não pelas correntes, mas porque Cristo estava sendo pregado. A gente não deve se alegrar porque estamos sendo perseguidos, injuriados, maltratados, não. Devemos nos alegrar porque temos uma missão a cumprir, e essa missão precisa ser cumprida diante de Deus. Esse jovem aqui estava dizendo que estava sem dirigir a congregação fazia tempo, mas como ele tem um chamado de Deus, e Deus começou então a cobrar. Ele disse, Senhor, abre uma porta para mim aí, Senhor. É assim, irmãos, quando temos um chamado de Deus, o chamamento do Senhor, e é dom de Deus, aleluia, movem-se os céus, mexe com a nossa vida, para a gente poder fazer a obra do Senhor, em situações boas ou em situações ruins. Devemos cantar, cante, meu irmão, e ore ao Senhor. Para orar, você não precisa ir buscar palavras bonitas para você orar, não. Altíssimo, reverendíssimo, soberaníssimo, ó tu que habita das mais altas alturas, Senhor. Não. Ó Senhor, como já então, como já, engole um S, come um R. Mas o que Deus quer de nós é a nossa sinceridade na oração. Que a gente ore e que a gente cante, adorando a Deus em meio às nossas aflições. Experimente fazer isso e você vai ver que cadeias vão cair por terra e os demônios serão derrotados e a vitória vai chegar na sua vida, na sua casa. Aleluia. Aleluia.
Nossas provas podem ser palco para que Cristo seja glorificado. O vizinho vai dizer: puxa vida, esse camarada está passando por toda essa provação, ainda estão cantando aí. Glória a Deus. Ter testemunho. Você pode fazer isso na sua casa, no seu trabalho, nos seus momentos em que você está desempenhando a sua função, dirigindo talvez um carro, no distrito, trabalhando em uma fábrica, no comércio, na indústria, na construção civil. Conheço um senhor que o pastor Edson falava que eram 2 tipos de crente que ele não queria na empresa dele. Ele disse: qual é o senhor não queria na minha empresa? Na empresa? Ele disse: crente assembleiano e crente adventista do 7º dia. Por quê? Meu amigo, o crente adventista do 7º dia, quando chega sexta-feira, 5 horas da tarde, não tem quem faça mais do que trabalhar. E aí não adianta. Então eu não quero na minha obra um camarada desse. E outro é o crente assembleiano. Mas por que o assembleiano? Porque ele já chega na obra assim, ó: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. E se alguém parar ele, se alguém perguntar dele a respeito da fé dele, ele é capaz de parar a obra todinha para pregar a palavra de Deus. Então, nós precisamos, meus irmãos, aleluia, em meio às nossas aflições, aleluia, nos alegrarmos. Louvado seja o nome do Senhor. As lutas não são o fim, mas o instrumento para fortalecer a nossa fé. As lutas não é o fim da vida para nós, não acaba quando a gente começa a ter a primeira luta, não. É só um momento para fortalecer a nossa fé diante de Deus. Fé é só uma. Não tem fé grande nem fé pequena, mas a fé ela pode ser desanimada. E é por isso que ela precisa ser fortalecida, aleluia, a nossa fé. Então, verdadeiramente, precisamos nos alegrar em meio às lutas, meus irmãos. Amém? Amém. Aí diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, depois que ele dá as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por isso precisamos nos alegrar, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Outro ponto importante para a gente encerrar é o viver de modo digno do Evangelho, que também Paulo trata nessa carta, né? Que está em Filipenses 1, 27, fala do modo digno que precisamos viver nesta sociedade. Aí Paulo então diz: portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Ter dignidade na postura, na forma como nós desempenhamos o nosso caráter, a nossa personalidade. Irmãos, o caráter, ele é formado no ambiente onde a gente vive, mas a personalidade é genética, a gente herda dos nossos pais. Às vezes uma personalidade sanguínea, fleumática, agressiva, ou aquele que é triste demais. Personalidade se herda, é genético, mas caráter, ele é formado no ambiente onde a gente vive. É ali quando os nossos pais, como a forma que os nossos pais nos criam, o respeito que eles delegam para os filhos, a forma como eles agem, tudo isso os filhos copiam. O gesto, o andar, o olhar, as palavras, tudo os filhos copiam da gente. Por isso, o caráter de uma criança, de um ser humano, ele é formado no ambiente onde vive. Aleluia. Se ele nasceu num ambiente de muita desonestidade, pode acreditar que esse menino vai ser desonesto também. Se ele foi criado num ambiente onde se fala muito palavrão, pode acreditar que esse menino vai ser um chamador de palavrão.
Se ele está num ambiente onde os pais brigam demais, desrespeito, ele vai querer levar isso também para a casa dele, porque o caráter dele está sendo formado ali. Aleluia, Deus, é verdade. Sabemos que podemos nos libertar de ser um mau caráter, mas de personalidade ninguém pode se libertar. O que se pode fazer é controlar essa personalidade no âmbito do Espírito de Deus, aleluia. Pode ser moldado pela palavra de Deus a nossa personalidade. Então, um bom caráter moldado a uma boa personalidade, pode crer que vem bênção e vitória aí. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Então nós precisamos ter um viver digno na presença de Deus. A fé precisa ser acompanhada de testemunho. Não adianta eu dizer que tenho fé, mas eu dou mau testemunho. Eu ando em ambientes que não devo andar, falo coisas que não devo falar, procedo de forma errada, não é digno do Evangelho, a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz, então a fé, ela precisa ser acompanhada de testemunho, de um bom testemunho. Você pode até não saber pregar a palavra de Deus, mas você precisa dar bom testemunho. Aleluia! A Bíblia diz que João não fez um milagre. João fala que o João Batista, o batizador, não fez um milagre, não curou, não levantou um coxo, um cego, não fez um milagre. Mas a Bíblia diz que tudo que ele falava era verdade. Aleluia, Deus. Era verdadeiro. Tudo que ele dizia era verdadeiro. Tudo que ele profetizava era verdadeiro. O testemunho dele era verdadeiro. Assim deve ser a nossa conduta nesta sociedade. Verdadeira, digna verdadeiramente de quem serve a Deus. O viver do cristão deve refletir a sua fé, caráter transformado, amor ao próximo e unidade na igreja. Então, está em todos os âmbitos, lá no meu trabalho, lá na minha casa e na igreja, uma forma digna de viver, honestamente correta. Mas pastor, eu tenho que andar assim e não erro. Se errar, temos um advogado junto ao Pai. Se pecarmos, é só chegar lá quando o Senhor me perdoa. E se eu pecar contra o meu irmão, é só eu chegar lá e dizer, meu irmão, me perdoa. Essa palavra mágica, gloriosa, maravilhosa, pronunciada, destrava o gatilho da vingança e a gente encontra paz, aleluia, e bênção na presença de Deus. Portanto, nós precisamos dar bom testemunho, viver em modo digno do Evangelho de quem serve a Deus. Louvado seja o nome de Paulo. Pede que os filipenses permaneçam firmes em um só espírito e em uma só fé. Aleluia. O Evangelho não é apenas ouvir, mas também é para viver, para a gente viver. A gente ouve e procura viver esse Evangelho de forma digna. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Paulo resume a sua vida em uma só frase poderosa. Ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Está lá em Filipenses 1:21, né? Paulo diz isso. E Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Confiamos que Deus completará a sua obra em nós. Confie que Deus vai completar a obra. Ele não deixa nada pela metade. O que Ele começa, Ele conclui. E a gente precisa crer nisso e viver uma vida digna na presença de Deus. Aquele que começou a boa obra há de concluir, há de terminar, há de executar até a volta do Senhor Jesus. Nos alegramos em qualquer circunstância,
Porque Cristo é maior que todos os problemas da vida. Quando o problema se apresentar para você, aí você se lembre que Jesus é maior do que esse problema diante de você. Ele pode dar a solução para você. Aleluia. Vivemos de forma digna, honrando o Evangelho que nos salvou. Oh, glória a Deus. Aleluia. E para encerrar, conta essa história de um missionário que concluiu a sua obra de missão e voltou para casa em um navio. E esse navio vinha também um político muito famoso. E ao chegar no porto, começaram a soltar os foguetes, bandeiras tremulavam para esse político, e haviam flores, e as pessoas vibrando ao se deparar com aquele famoso político. E o irmão, olhando lá da varanda do navio, o missionário disse assim no seu coração: ah, Senhor, tantos anos trabalhando na tua obra, tantos anos dedicados à tua obra, eu volto para minha terra e ninguém veio me receber. E na mesma hora, o Espírito Santo de Deus disse para ele: você ainda não voltou para a sua terra, meu filho. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A nossa morada eterna não é aqui. Vamos concluir a nossa boa obra, Gama. Deus nos ajudará a concluir a nossa boa obra, a sua boa obra que Deus depositou na sua vida, no seu coração. Aleluia, Senhor. Eita, Rabanaia. Irmão Antônio, Deus vai concluir a boa obra na sua vida, irmão Antônio. Glória a Deus. Na sua vida, meu irmão, que talvez passa pelas lutas e pelo sofrimento. A nossa glória não é aqui. Sim, mas naquele dia, quando ele rir de voltar, aleluia. Oh, glória a Deus. A gente vai poder ser premiado, receber galardão das mãos do nosso Deus. Paulo entendeu isso em Filipenses 1. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Nesta vida podemos até não ser reconhecidos, mas Deus está completando a sua boa obra em nossa vida. O nosso maior galardão não está aqui, mas na eternidade. Quando Ele voltar para buscar a sua igreja, Ele vai poder dizer para nós assim: bem está, servo bom e fiel. Oh, glória a Deus, para você, minha irmã, servo bom e fiel. Aleluia. Servo bom e fiel. Servos bons e fiel. Dirá para nós assim: sejamos fortes, tenhamos confiança em meio às aflições, nos alegremos em meio às tribulações, aleluia, e possamos viver uma vida digna da fé que nós confessamos em o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Que Deus em Cristo nos abençoe, fortaleça o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, tudo em nós seja fortalecido. Oh, glória a Deus. Eu sinto que estamos somente em família, em igreja. Oh, glória a Deus. Mas se tem alguém que quer fazer uma reconciliação, ou mesmo aceitar Jesus como Salvador, vem aqui, eu quero orar em seu favor essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que talvez você esteja passando por dificuldades, lutas, tribulações tais na sua vida, que às vezes você pensa que não vai conseguir atravessar. É porque tem momentos assim na nossa vida, quando se apresenta aquela barreira, parece que a gente não vai conseguir passar. Mas eu quero orar por você. Você sente que precisa receber a oração da fé, quer vir aqui à frente. Eu quero orar por você essa noite. Você pai, você mãe, você filho, você amigo, que quer receber a oração da fé, Glória a Deus. que entendeu essa palavra. Eu
quero fazer esta oração a seu favor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você se aproxima, eu já vou orando. Estamos aqui em família também, um casal abençoado, mãe do seu filho, pai. A igreja sim, ela é formada por famílias, por homens e mulheres, e todos nós estamos sujeitos a enfrentar dificuldades tais que às vezes nem acreditamos. Mas Senhor, isso veio sobre mim. Sou teu servo, sou tua Glória a serva. meu Deus. Sim, mas pode acreditar que a vitória é muito maior do que essa barreira que se apresentou diante de você hoje. Portanto, tenha confiança, se alegre e viva uma vida digna da presença de Deus, soberano Deus e eterno Pai, em cuja presença nos encontramos na noite de hoje. Aqui está perante o altar da esperança, da confiança, os teus filhos que receberam a tua palavra e de alguma forma enfrentam algum tipo de barreira, situações difíceis que têm se apresentado diante dos teus filhos, meu Pai. Às vezes, a capacidade do teu servo, da tua serva, não é suficiente para encarar essa situação, para enfrentar essa situação. E vem muitas vezes a tristeza, o abatimento, as aflições chegam, bateram na porta e entrou. Mas hoje, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que dê ao teu servo autoridade, poder e graça para o teu servo, para a tua serva enfrentar tudo isso, alegria, confiantemente em ti, com alegria e com uma vida digna na tua presença. Em nome de Jesus, fortalece a fé do teu servo e da tua serva. Fortalece, Senhor, a alegria no coração da tua serva, porque parece que os momentos têm sido de mais de tristeza do que de alegria, de louvor, de cântico. E a tristeza tem vindo com tanta fúria, meu Deus, e a intenção é derrotá-lo, Mas em nome de Jesus, levanto esta oração juntamente com os teus servos que hoje aqui estão, ao findar dessa festa. Premia teu servo, premia a tua serva hoje com essa vitória. Dá um presente glorioso ao teu servo e à tua serva, e a vitória venha. Chegue para o teu servo e para a tua serva. Senhor, envergonha esse adversário, envergonha esse inimigo, envergonha esse Satanás, e dá vitória para a tua igreja, porque tu és o dono da obra. O Senhor começou a boa obra e há de concluir, há de terminar. Aleluia, a tua igreja. Fortalece o coração das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das famílias, dos casais. Aleluia, dos pais e dos filhos. Põe por terra toda potestade, todo espírito das trevas, toda hoste espiritual da maldade, todo olho grande, todo olho gordo, toda obra do inimigo seja agora destronada e desfeito, e concede vitória ao teu povo. Premia teu servo hoje com o presente da vitória, em o nome de Jesus, o teu filho amado. Amém? Fiquem aqui mesmo. E nós vamos parabenizar a congregação. O que a gente vai dizer? Parabéns. Rua Amazonas, a gente diz Rua Amazonas ainda diz. Rua Amazonas, né? Todo mundo só conhece como Rua Amazonas. É Isalina Braga, mas nem sei onde fica isso. Mas diz Rua Amazonas, todo mundo sabe. Então vamos dizer: Rua Amazonas. Parabéns. Por esses 17 anos de vitória. Vamos dar uma salva de palmas aí. Muito obrigado, Senhor, por este culto tão abençoado na tua presença, pelos louvores que aqui foram entoados, cantados, e pela palavra recebida, e por essa festa tão deleitosa na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Também te apresentamos essa refeição que aí está, para coroar, Senhor,
todas as atividades e esses 17 anos de vitória desta congregação. Abençoa e que sirva para a nossa saúde, vigor e sustento. Em nome de Jesus também conduz-nos para os nossos lares, envolvidos no manto sagrado do Teu Espírito Santo, é a nossa oração de festa à noite. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Saúde seu vizinho ao lado. Senhor.